Olá pessoal, hoje vamos voltar para cá, para a América Latina, mas não para a Venezuela. Vamos falar agora sobre o Chile, a situação da eleição no Chile. Após o primeiro turno, né, do Chile, os dois candidatos, né, a candidata que representa a esquerda, né, a candidata comunista Janete Jara, pelo Partido Comunista, e o candidato favorito para ganhar as eleições, o José Antônio Cast, do Partido Republicano, o candidato representante da direita. Uma vez aqui no canal eu comentei sobre a questão da onda rosa da América Latina, né? Vamos fazer um breve resumo do que seria essa tal onda rosa, né? Essa onda rosa, ela representa como se fosse um fenômeno que aconteceu ali no final dos anos 90, que ele foi construído a partir dos anos 80, mas ele se inicia ali nos anos 90 até início dos anos 2000, que foi um processo inspirado muito em processos revolucionários, principalmente de Cuba, na Venezuela, onde diversos países da América Latina se fizeram uma guinada muito forte para a esquerda, sabe, com governos de socialistas a social-democratas. Então nós tivemos em toda a América Latina uma guinada política e econômica também para esse tipo de visão, sabe? E aqui no Brasil nós tivemos sim a própria Constituição de 88, é uma Constituição ali pós a queda da ditadura militar, que foi totalmente construída nesse viés, e depois disso a gente pôde ver um domínio maior de uma visão mais socialista e social-democrata aqui no Brasil também, com um domínio de partidos mais à esquerda, principalmente do PT. E na Venezuela também, com a chegada ao poder do Hugo Chávez, a gente também pode ver uma coisa que é bem mais histórica na Argentina também, que seria o peronismo. Não foi diferente em outros lugares na América Latina, em outros países, e essa é a tão chamada, conhecida como a onda rosa latino-americana. Mas o Chile é um caso diferente, né? A gente sabe, a gente consegue identificar o Chile, ele, apesar de estar na América Latina, ele se comporta às vezes meio diferente, sabe? Sim, o Chile também passou por uma ditadura militar. Diversos países na América Latina, praticamente quase todos passaram por ditaduras militares. A conhecida ditadura de Pinochet. Mas o Chile, ele tem uma construção diferente, sabe? A própria fundação do Chile, ela é um pouco diferente e o processo histórico de formação do Chile, ele é um pouco, ele se distingue de outros países daqui da América Latina. O Chile, ele teve uma formação muito militarizada e toda a sua cultura é envolvida, sabe? Ele mesmo, o Chile, ele faz meio que uma mimética da Prússia, a gente pode ver até em desfiles militares, né? Então, essa questão militar do Chile, ela é bem enraizada, essa questão da lei e ordem na sociedade chilena. A gente pode até identificar que o Chile, ele já foi considerado como um país de primeiro mundo aqui, porque a própria cultura chilena, ela é mais liberal também em relação à economia. Então, ele é um país que se comporta diferente. Então, apesar de toda essa onda rosa ter passado pela América Latina, o Chile, ele meio que sentiu menos, sabe, esse choque dessa onda. Então, falar de onda rosa no Chile pode ser até um pouco. Não tem tanto peso como seria falar de fim de uma onda rosa na Venezuela, que é mais complicado, né? Ou na Argentina, como é o nosso exemplo mais próximo, ou em El Salvador, ou até mesmo no Brasil, um futuro movimento, sabe, que está para acontecer. Um fim dessa essa onda essa morte dessa onda rosa vai chegar no Brasil. Mas falar do Chile é bem diferente porque, como eu disse, né, o Chile ele esteve em uma posição um pouco mais confortável, sabe, em relação a isso tudo, uma posição mais estável, sabe? Para vocês terem até uma ideia, mesmo após a queda da ditadura de Pinochet no Chile, o Chile até hoje utiliza a mesma constituição, escrita no período da ditadura militar pelo Pinochet. E esse foi um dos pontos, né, defendidos pelo Gabriel Boric, que foi uma espécie de onda rosa tardia. Eu gosto de chamar como uma esquerda meio à la Partido Democrata americano, sabe? Não é aquela. É porque, como eu disse, né, no Chile as coisas elas são um pouco diferentes. Até a própria esquerda no Chile ela é mais soft, não é aquela esquerda mais comum que a gente vê no Brasil, sabe, aquela esquerda muito mais agressiva que a gente vê, sabe? Tanto o Gabriel Boric mesmo, ele buscava até se afastar desses representantes de esquerda meio ditatoriais, principalmente no momento lá quando aconteceu a fraude das eleições na Venezuela, o próprio Gabriel Boric, ele condenou, ele não reconheceu a vitória de Maduro. Isso provando que a própria esquerda no Chile, ela é uma esquerda mais democrata, sabe? Partido Democrata, uma esquerda mais soft ali, um pouco mais
uma tentativa meio de modernizar, sabe? Que é um assunto interessante de falar também sobre qual seria o futuro, sabe, da esquerda no mundo, não só na América Latina. Então o Gabriel Boric, ele seguia essa tendência meio Partido Democrata, onde, vamos tentar ser um pouco mais soft aqui, sabe? Vamos tentar, assim, não ser tão agressivo. Então, seguindo essa onda rosa tardia, né, o Gabriel Boric, ele se elegeu, ele ganhou a eleição no Chile, e um dos seus principais pontos, né, defendido era realmente acabar com todos as cicatrizes, né, curar todas as cicatrizes que ainda perduravam da época da ditadura de Pinochet. Eu acho que o principal ponto a ser tratado que o Gabriel Boric pregava era uma nova constituição, pois o Chile ainda utilizava uma constituição da época de Pinochet. Então era realmente fazer um corte geracional, fazer realmente uma quebra do pacto, porque, como eu já disse uma vez, né, a constituição realmente é um marco muito forte para uma nação. Então você quebrar uma constituição e construir uma nova constituição significa que você está realmente criando um novo livro de fundação da nação, de princípios, sabe? É realmente trocar todas as crenças daquela nação. Então, esse era o projeto do Boric. E como a gente viu as notícias, ele fracassou nesse projeto. A população do Chile não quis a troca. Pra vocês terem uma ideia, só para vocês verem, né, como o Chile é um país que culturalmente eles têm uma questão muito mais de lei e ordem, militarização em sua cultura mesmo, que mesmo depois de anos, mesmo depois de a ditadura de Pinochet, sim, foi uma ditadura muito cruel, não dá para esconder isso, mas mesmo assim o povo do Chile, né, eles acreditam sim em uma constituição mais militarizada e muito mais que pregue a ordem. E depois dessa derrota, né, o Gabriel Boric ele ficou meio que sem razão, sabe? Ele acabou por definhar, né? Ele foi cada vez mais morrendo, enfraquecendo. Isso foi tipo a espécie de fim de morte meio que tardia da onda rosa, a fraca e tímida onda rosa chilena. E agora nós estamos vendo, agora em 2025, eu acho que é uma transição, realmente, uma transição para um governo mais de direita no Chile, onde o Antônio Cast, né, o representante da direita, né, que provavelmente é o favorito, ele está com 60% de intenções de votos. As eleições vão acontecer, o segundo turno vai acontecer no dia 14 de dezembro. As pesquisas já indicam que ele é o favorito. E o Antônio Casti, ele realmente representa essa nova onda, sabe? Essa nova onda que está atingindo a América Latina agora, muito trazida pela influência de Bukele em El Salvador e do próprio Milei na Argentina. Pois é uma coisa também que é visível. A América Latina, às vezes a gente costuma ver os americanos fazendo alguma análise em relação à América Latina, a política na América Latina, e meio que colocando todos os países ali no mesmo padrão, mas se a gente fazer uma análise realmente, muito desses países, a maioria dos países da América Latina se comporta de um jeito parecido mesmo. E a gente consegue perceber, existem três principais pilares que fazem com que a América Latina seja um continente tão problemático, particularmente da onda rosa, que seria a questão de uma política econômica mais assistencialista, uma presença muito grande do Estado, sabe? E uma falta de liberdade econômica. Isso são aspectos que atingiram praticamente a maioria dos países da América Latina, menos no Chile, claro. E quem está chegando para realmente revolucionar e acabar realmente de trazer uma visão nova, uma mudança, é a Argentina com o Milei, que o governo Milei tem trazido resultados impressionantes e que não tem como esconder, que realmente vai ser uma tendência em toda a América Latina, não só na América Latina, mas também no mundo, né? O segundo pilar, o pilar da segurança pública, né? Vários países da América Latina, praticamente quase todos, têm um problema da segurança pública, em relação principalmente ligado às drogas, né? Que no Brasil a gente sabe muito bem, a Venezuela também, né? Praticamente quase todos. E também o Chile é um país que menos sofre com. Claro, o Chile, depois da entrada do Gabriel Boric, viu um aumento, sim, da questão uma piora na questão da segurança pública. Mas o Chile ele é um país que foi menos atingido por essa questão. E o terceiro e último pilar, não menos importante, é o pilar institucional, né? Quase todos os países da América Latina também sofrem com a questão de corrupção institucional, onde partidos e oligarcas, né, utilizam a máquina pública em benefício próprio. Então, esses são os três principais pilares, né? E, sim, a questão da segurança pública que vem sendo levada, né, esse ponto, vem sendo levada por Bukele em El Salvador. O último ponto, que é a questão
da corrupção institucional ainda é o desafio ainda a ser, ainda precisamos desse exemplo aqui na América Latina. Talvez possa surgir no Brasil, quem saiba, mas o que eu quero dizer é que existem, desses 3 pontos, 2 pontos já existem exemplos de sucesso. A questão econômica e a questão de segurança pública. Na Argentina, com Milei, e em El Salvador, com Bukele. Apesar de que a mídia, principalmente quando se trata em América Latina, ela costuma ser muito mais otimista em relação a novos governos, novos governos de esquerda, né? Principalmente, ela foi bastante otimista na época de Gabriel Boric, mas o fator de sucesso da experiência, né, da Argentina, a experiência de Milei na Argentina, com toda aquela questão dos cortes de gasto dele, de uma economia um pouco mais liberal, né? E a questão de Bukele em El Salvador, com um combate muito mais firme, né, contra as organizações criminosas, é algo que não dá para esconder, sabe? Realmente são cases de sucesso que realmente vão daqui para frente, vão ser de espelho, vão realmente influenciar na questão na política da América Latina. Isso sim está chegando no Chile. Isso vai refletir sim no resultado do Chile, né, nas eleições do Chile, dia 14 de dezembro. E isso sim vai refletir nas eleições aqui no Brasil próximo ano. Fiquem ligados nisso. Principalmente quando se trata na pauta de segurança pública. A gente viu aí o nosso governo atual dando vários tropeços, né? E eu acho que isso vai ser uma questão de vida ou morte próximo ano. Então é isso, pessoal. Se quiserem sempre se manter informados, sempre mantenham um olhar no horizonte diplomático. Até a próxima.